O presidente Lula completou seu primeiro ano do terceiro mandato com 15 viagens internacionais por todos os continentes, à exceção da Oceania. Foram ao todo 62 dias, ou 2 meses e 2 dias, fora do país. Os compromissos internacionais do presidente foram importantes para a política externa brasileira ou significaram um certo distanciamento de Lula dos problemas internos, de ausência exagerada dos estados, como apontaram alguns críticos? Para fazer essa análise, estamos recebendo agora no Jornal da Itatiaia, nessa série de entrevistas especiais de balanço de 2023 e perspectivas para 2024, o professor de Relações Internacionais da PUC Minas e de Geopolítica da Academia da Polícia Militar de Minas Gerais, Dani Zaredini. Bem-vindo ao Jornal da Itatiaia. Bom dia, professor. Bom dia, Kátia. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, é sempre um prazer recebê-lo, professor. Prazer é meu. Professor, que leitura o senhor faz, então, sobre essas viagens do Lula durante o ano de 2023? A ausência exagerada dos estados ou a gente pode considerar que essas viagens foram positivas para estreitar laços aí com outros países? É muito importante que o presidente da República possa estar ativamente conectado com o internacional. Hoje em dia nós vivemos um mundo muito conectado. Se há 50 anos atrás, há 40 anos atrás, já era importante ter uma representação internacional, hoje isso é mais importante ainda. Do ponto de vista da geoeconomia, do ponto de vista da geopolítica, do ponto de vista da política propriamente dita, né? O presidente Lula não quebrou ainda o recorde do seu primeiro mandato, né? Outro presidente que também viajou demais, Fernando Henrique Cardoso, também foi um exemplo de um presidente muito ativo nisso. E vejo que o presidente Bolsonaro só não viajou mais em razão da pandemia, que ele também tinha uma agenda interessante de viagens, né? Dentro ali do arcabouço político, do arcabouço do projeto de governo dele. Mas quando a gente percebe o momento que nós estamos, né? Nós vivemos hoje uma situação de um mundo em transformação. Então não é um momento comum a ascensão da China, a retomada da Rússia, os desdobramentos na guerra da Ucrânia, os desdobramentos do problema Hamas, Israel. O problema com a Argentina, não sei se é um problema ou se é uma solução, né? Mas Venezuela e Essequibo. Venezuela e Guiana, Essequiba. Então, isso tudo mostra que é necessário muito diálogo, muita diplomacia para tentar criar condições de previsibilidade, de inserção internacional, de promoção do Brasil. Então, eu vejo que o movimento do presidente é um pouco do DNA dele, é um pouco do perfil dele, quando a gente pensa, né, nos seus 2 mandatos, né, agora no terceiro mandato dele, e mais ainda agora, uma ordem internacional em franca transformação. Mas, professor, o cidadão pensa o seguinte: eu quero educação, eu quero saúde, eu quero segurança, eu quero obras. Por que o presidente está lá nos Estados Unidos, está na China, está em Dubai? Eu quero ele aqui anunciando obras, anunciando mais posto de saúde. Não seria isso? Ele precisa de vender o aço, ele precisa de vender o suco de laranja, ele precisa de estimular o investimento no Brasil para que o dólar caia, para que haja mais investimento. E aí sim, ele possa anunciar novas pontes, novos postos de saúde, novas unidades educacionais. Então, é interessante sua questão, Eustáquio. Por quê? Porque hoje nós vivemos um mundo que se chama interméstico. O que é o mundo interméstico? É o internacional com o doméstico. Ninguém vive isolado hoje mais. Então é necessário atrair muito dinheiro, é necessário exportar. Porque se nós não exportamos, se nós não atraímos dinheiro, nós vamos conseguir fazer emprego, nós vamos conseguir combater a inflação. Agora, é normal que o cidadão comum se pergunte essas coisas. É importante também calibrar, né? É necessário que ele viaje ao Brasil, que o presidente da República visite as grandes cidades, as pequenas cidades, visite as unidades da federação. Mas é essencial a promoção internacional do Estado, sabe? Professor, das viagens internacionais do Lula ao longo de 2023, o senhor destaca alguma que foi fundamental, que foi importante, que o Brasil já colheu frutos? Eu vejo que há uma preocupação grande com 3 vetores de desenvolvimento da nossa política externa. Uma delas é manter as boas relações com os Estados Unidos. Então a viagem que o Lula fez aos Estados Unidos foi essencial. A segunda, a viagem à China. Essencial. Por quê? Porque é a potência e ascensão. O maior mercado que o Brasil tem hoje é a China. Então ele foi à China. E as viagens do Lula ao sul global, né? A América Latina, a África, é essencial. Porque ele fecha 3 vetores, né? Um vetor de manutenção de uma relação muito importante com os Estados Unidos. Então ninguém fala em quebrar relações com os Estados Unidos.
a reafirmação das relações com a China, então muito importante a China. E em terceiro lugar, esse mundo em ascensão. A África é um mundo em ascensão. A Ásia é um mundo em ascensão. A América Latina é um mundo em ascensão. Então essas relações são muito relevantes para o Brasil. Mas Estados Unidos e China, essencial para a manutenção do espaço econômico, do espaço de poder político do Brasil, como liderança desse sul global. Mas a gente já pode falar de algum resultado concreto ou a gente vai ver só em 2024? Olha, só de observar que a inflação começa a dar sinais de controle, só em observar que existe ali um crescimento projetado de 3,5%, 4,5% para o ano que vem, isso é resultado de quê? Resultado da macroeconomia, mas é resultado também da confiança do mundo no Brasil, os acordos comerciais que o Brasil fechou e de como que o mundo, principalmente os grandes investidores, avaliam o Brasil. Então, se existe desconfiança, isso cai. Se existe confiança, aumenta o ânimo do mercado para poder investir aqui dentro. Então, eu vejo que essas viagens são essenciais para manter uma relação boa com a União Europeia, manter relação boa com os Estados Unidos, mas também com China, Rússia, África. O que tem de concreto nisso são centenas de acordos comerciais que são assinados entre esses países, né? E que isso vai estimular a entrada de divisas no Brasil. O senhor falou da importância econômica para o Brasil, dele vender o seu aço, vender o seu suco de laranja, o seu leite, o café, para estimular a economia interna. Agora, por que é importante para o Brasil, para o cidadão, o nosso país ser mediador de conflitos? Por exemplo, Rússia, Ucrânia, Venezuela, Guiana. Que tipo de benefício isso traz para nós? Muito interessante, porque existe uma teoria nas relações internacionais onde a gente trabalha o papel da grande potência, né? E a grande potência, seja ela regional ou mundial, ela tem responsabilidades. Isso significa o seguinte: se eu somar quase que toda a economia da América Latina, vamos para a América do Sul, isso é a economia do Brasil. O Brasil é uma potência de fato, uma potência econômica, uma potência demográfica, uma potência social, uma potência cultural. Então, quem pode resolver ou ajudar a mostrar caminhos, no caso da Guiana com a Venezuela? É o Brasil. É o Brasil, né? Quem pode resolver o problema Hamas-Israel? É os Estados Unidos. Então, é claro, nós temos que saber o seguinte: até que ponto o Brasil pode ser o mediador de conflitos internacionais? O Brasil entra de maneira mais lateral no caso Hamas e Israel? Sim, mas é um tipo de mediação interessante, né? Assim como o Catar também tem um papel importante, é um país pequeno, mas politicamente relevante. Regionalmente, o Brasil é essencial. Então, é evidente que nós temos que observar sempre o seguinte: até que ponto nós temos condição, capacidade de fazer a diferença, né? Em alguns conflitos talvez seja um exagero. Em outros conflitos, a nossa participação é essencial. Na América Latina, é essencial. Mas que benefício que isso traz para o Brasil? Prestígio. Prestígio. Então, e hoje em dia isso mais forte ainda, né? Se você tem prestígio internacional, você se torna um ator onde as pessoas confiam, onde os estados confiam. Tem vários estudos mostrando o papel do prestígio. E isso é a busca do Brasil. Um aspecto que sempre levantou muita crítica e comentários ao longo de 2023, eu queria que o senhor esclarecesse: a presença da primeira-dama nessas viagens é exagero ou é necessário que ela acompanhe o presidente? Eu vejo que é necessário que ela esteja presente. A única questão é balancear a participação dela, balancear as posições dela, para que não fique parecendo que o presidente, para além do Congresso Nacional, para além dos seus ministros, né? É claro que a esposa do presidente, né, como primeira-dama, ela influencia e ela tem papel relevante nesse processo, mas há de se ter muita cautela para que isso não embaralhe o jogo político doméstico dentro do Brasil. É importante, mas tem que ver o tamanho dessa intensidade de atuação e até que ponto isso gera também danos políticos para o próprio presidente. Nós fizemos uma análise da política internacional exercida pelo presidente Lula no seu primeiro ano do terceiro mandato e as perspectivas para 2024, recebendo aqui no Jornal da Itatiaia o professor de Relações Internacionais da PUC Minas e de Geopolítica da Academia da Polícia Militar de Minas Gerais, Dani Zaredini. Professor, obrigado pela sua presença. Um grande abraço. Prazer é todo meu. Obrigado, Eustáquio. Obrigada, professor, e um excelente 2024 para o senhor. Para você também, Cátia. Obrigada. Obrigado.